Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela sua longanimidade, pela sua misericórdia, que se renova a cada dia, que se mostra na vida do seu povo diariamente. E é com essa misericórdia que nós devemos contar na vida do povo de Deus. Agora, Senhor Deus, queremos te pedir que o Senhor fale ao nosso coração. Eu sei que nós não merecemos, ó Pai, nada do Senhor, nada que venha do Senhor. Por nós mesmos, ó Senhor Deus, nós somos, ó Senhor Deus, cegos, ó Pai, somos, ó Pai, lentos e lerdos para reconhecer as coisas relacionadas à Tua majestade, à Tua grandeza, mas pela Tua graça e por essa mesma misericórdia, Senhor, o Senhor tem sustentado o seu povo e tem nos feito crescer, ó Pai. Nos livra, Senhor Deus, dos pecados dos homens, ó Pai. Nos livra, Senhor Deus, a comunhão das trevas, ó Pai. Nos livra desse mundo. Apesar de estarmos nele, e o Senhor nos colocou nele, Senhor Deus, somos chamados a agir, ó Pai, com pureza e sagacidade. Por isso queremos pedir, ó Pai, que o Senhor esteja nos dando a sabedoria da Tua palavra, ó Pai, para orientar a nossa vida, Senhor. É o que nós pedimos. E para que seja, Senhor Deus, a bússola, Senhor Deus, a direção que nos aponta, Pai, para os braços de Cristo, para a vida eterna. Fica com o Teu povo, Pai. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 15, 12. Mas antes de expormos a palavra do Senhor, eu gostaria de fazer uma menção à data que nós estamos vivendo nesse período. 31 de outubro é o aniversário da Reforma Protestante, do século XVI. E a Reforma Protestante foi um marco no mundo moderno, a gente pode dizer assim. Não com relação ao marco, mas com relação ao mundo moderno, como ele é classificado. E muitas igrejas comemoram nesse período a Reforma Protestante, mas muitos comemoram a Reforma Protestante, mas nem sabem o que ela significou na vida do povo de Deus, porque não vivem isso. Foi a Reforma Protestante, algo que Deus fez por meio do seu Espírito na vida de homens, que faz com que nós hoje tenhamos a visão que nós temos na Escritura. Foi por causa dessa Reforma Protestante a que nós olhamos a Escritura e conseguimos, por meio da iluminação do Espírito Santo, trazer exemplos e lições muito práticas para a nossa vida, pela perspectiva com relação não somente à abordagem que é feita histórico-gramatical, mas também entender que a Bíblia é a autoridade na vida da igreja. É a palavra de Deus, inerrante, autoritativa, suficiente para o crente, para nós, nesse mundo, sermos levados à vida eterna. E quando falamos de Reforma Protestante, nós lembramos de dois nomes, Lutero e Calvino. Mas muitos outros homens de grande envergadura compõem essa lista. E se eu fosse citar aqui, eu iria passar 1 hora citando 20, 30, 40, 50 homens que às vezes a história não conhece porque não são privilegiados por essa história, mas que tiveram grande importância na vida da igreja hoje, para que a igreja de Cristo hoje se tornasse uma igreja saudável. E da mesma forma que a igreja majoritária ela foi se decompondo, se corrompendo,
no meio dessa igreja majoritária, que ao final chamou-se de igreja católica, né, universal, em meio a essa caminhada, a essa derrocada e essa apostasia completa, no meio dessa igreja existia aqueles que eram fiéis à palavra de Deus. E que na Reforma Protestante houve essa ruptura. E eu estava conversando com o João, que está na Irlanda, e estava conversando com ele, e eu disse para ele assim, ele está na Irlanda, a Irlanda é um país protestante, foi alcançado pela Reforma Protestante, mas pelo aspecto lá da Escócia, o Knox, que fazia parte daquele cantão, né, dominado ali pela Inglaterra. Eles estão fazendo o caminho contrário. E é isso que está acontecendo hoje. Aqueles países que foram berço na Europa da Reforma Protestante. Eles estão fazendo o caminho contrário. E isso deve ser para nós uma lição. Por que fazendo esse caminho contrário? O que aconteceu nesse percurso que fez com que, de certa forma, estejamos semelhantes ao que aconteceu no percurso da reforma, ou antes da reforma, com a igreja majoritária, que se desencaminhou completamente. Eu poderia dar vários motivos, mas o principal motivo é não olhar a Escritura como ela deve ser vista, porque é a palavra de Deus. Se esquecer daquilo que a palavra de Deus fala, das necessidades que nós como crentes temos, como o Salmo 119, que é um salmo imenso, e que fala unicamente da excelência da palavra de Deus. É esquecer isso, querer viver de conformidade com o mundo. E essa conformidade com o mundo faz que a gente retroceda. Mas eu espero que nesse curso da história, sejamos nós aqueles que, a exemplo da Reforma Protestante, da corrupção que a igreja estava caminhando por abandonar a palavra, sejamos aqueles que permaneceram fiéis. E que por causa de sua fidelidade, hoje nós estamos aqui. Ou melhor, por causa da fidelidade de Deus, hoje nós estamos aqui. Expondo a palavra de forma clara, sem subterfúgios, sem alegorias, sem pretextos, falando aquilo que o Espírito Santo mesmo quer dizer para nós na sua Escritura. Diz assim a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 15, verso 12. O escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. Esse é o final da sobriedade. Eu poderia ter lido ela toda, até para lembrarmos de algumas coisas que já falamos, mas nós vamos perceber aqui que esse verso encerra a sobriedade, que tem como tema as consequências de se aceitar ou rejeitar a instrução e correções divinas. E esse fechamento dessa sobriedade se faz por meio da ligação direta que há entre o verso 5, o insensato despreza a instrução do seu pai, verso 10, disciplina rigorosa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá, e verso 11, o além e o abismo estão descobertos perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Ou seja, o insensato do verso 5, esse insensato que é desdenhoso. Por que ele é desdenhoso? Porque ele despreza a instrução, e esse desdém demonstra altivez depreciativa, indiferença e pouco caso com a palavra e com a pessoa de Deus, que agora é intensificado, sendo classificado como um escarnecedor,
obstinado. As adjetivações daqueles que andam por caminhos tortuosos chegou ao seu ápice. Ele começa como aquele que diz o insensato, passa perverso, e o seu ápice é ser escarnecedor. E quem é esse escarnecedor? O escarnecedor ele pode ser descrito na Escritura como orgulhoso e altivo. Abra Provérbios 21, 24. Veja aí. Quanto ao soberbo e presumido, zombador, escarnecedor, é a mesma coisa. É o seu nome. Procede com indignação e arrogância. Veja aqui que o escarnecedor é aquele que é incorrigível e resistente à repreensão, sendo alguém que odeia qualquer reprimenda. Lembrem que no verso anterior, nós vimos lá no verso 10, na exposição passada, que esse homem ele é um apóstata. Ou seja, é aquele que deixa a vereda da vida. E como apóstata, ele é incorrigível. Ele resiste à repreensão e odeia a correção. Veja o que Provérbios capítulo 9, versos 7 e 8 vão dizer. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si. Ele odeia isso, essas pessoas. E o que censura o perverso, a si mesmo se injuria, causa dano, porque o ódio que ele tem é suscitado contra aquele que quer bem, aquele que o instrui. E aí, o provérbio diz assim: não repreendas o escarnecedor, para que não te aborreça. Repreende o sábio, ele te amará. O provérbio está dizendo aqui, em linhas gerais, que esse homem, o escarnecedor, aquele que não atende a instrução, aquele que despreza a instrução, vai trazer aborrecimento, injúria, problema para aqueles que o instruem. Veja o que Provérbios capítulo 13, verso 1 vai dizer. Mais uma vez confirmando o que nós estamos vendo aqui: o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Por isso ele não se chega aos sábios. O escarnecedor, que é também considerado ou chamado como zombador, trata com menosprezo, escárnio e desdenha desses que o instruem. Por isso ele é insensato, ele é perverso. Por isso que ele odeia a repreensão. E essa é a classificação dele aqui: escarnecedor, insensato, perverso, que tem ódio à repreensão. Que não suporta a verdade. Veja o que Matthew Henry vai dizer a respeito disso. Ele diz assim: o escarnecedor é alguém que não somente tenta zombar de Deus e da religião, mas que desafia os métodos empregados para a sua própria condenação e reforma. É interessante porque nós gostamos de fazer sempre uma terceira via, né? Até na política, né? De esquerda, de direita e o centro. Não existe centralidade. Centralidade é moderação. Não existe. Ou você está de um lado ou você está do outro. Essa é a realidade. Não existe um meio termo. Né? E aqui isso é claramente demonstrado. Porque o escarnecedor, ele zomba de Deus. É engraçado porque essa zombaria, muitas vezes, ela não se manifesta de forma absoluta, mas se manifesta de forma tácita. Aqueles que não obedecem a instrução e seguem o seu caminho, por mais que tenham um rosto agradável, por mais que falem com educação com você, eles estão zombando de Deus e da religião. Deus não leva em consideração a sua educação.
Olha, você tem que agir assim. Poxa, eu agradeço o seu conselho, acho um bom conselho, acho uma boa instrução, mas eu não vou seguir, meu irmão. Você me desculpa, eu tenho um grande carinho por você. Zombador! Apesar da sua educação estar zombando, porque não existe um meio termo. E ele está desafiando os métodos que são utilizados para a sua reforma, para a sua transformação. Ele é o apóstata do verso 10 que abandona o caminho da vida, que se recusa a acompanhar os sábios, que se recusa a acompanhar os ensinos da palavra de Deus. E há algo interessante aí, né? Porque você está vendo aqui o insensato sendo classificado como perverso e ao final sendo classificado como escarnecedor, zombador. Né? E aí você tem não níveis de gradação, mas níveis de qualificação. E o ápice desse nível, ou seja, o pior deles, é o escarnecedor. Mas essa mesma relação de gradação aqui, que nós vemos no Salmo do capítulo 1. Abra aí o Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1. Que ele vai nos mostrar essa gradação em outro nível. Aqui você tem 3 qualificações para o homem que anda no caminho de morte. Ele é insensato, porque não ouve a instrução. Ele é perverso, porque age maliciosamente, com maldade, né? E ele é escarnecedor, o ápice dessa impiedade, que ele zomba da palavra do Senhor. Ele zomba, ele não considera, ele despreza. E quem não considera, despreza. Não tem meio termo. Se você dá um conselho para uma pessoa, né? 2 possibilidades. A pessoa rejeita ela desprezou, ela não considerou. Ela achou que aquele conselho, aquilo ali, não é importante. E que o que você está falando é errado. O certo é o outro. E por mais que ele seja educado com você, né? Ele está desprezando. E eu estou falando no nível da palavra do Senhor. Da instrução divina. Porque as outras coisas são relativas. Se um amigo chega para mim e fala assim, poxa, Aurélio, eu acho que você deveria aplicar seu dinheiro aqui, ali, a pessoa conhece. Aí eu falei, poxa, cara, obrigado e tal, mas eu vou fazer isso. Por quê? Porque você achou que aquele conselho que ele te deu não foi tão bom como aquilo que você... Educadamente você responde, fala, olha, obrigado e tal, mas na realidade você está desprezando o que ele falou. Você não está levando em consideração. É lógico que muitas vezes não existe aí um caráter de depreciativo no sentido da pessoa, é uma posição que você toma, não, eu acho melhor seguir esse caminho e tal, aquela coisa toda. Não há nenhum pecado nisso. Mas na realidade você achou que aquele conselho não era bom para você. Ou que você tinha um caminho melhor. E que isso necessariamente não menospreza nem você nem a ele, nem o conselho que ele te deu, mas com relação à palavra de Deus não é assim, porque o princípio é o mesmo. Se uma pessoa diz que eu deveria comprar isso e não comprar aquilo, eu digo, não, eu não vou comprar isso. Eu acho melhor para mim esse aqui. Você não levou em consideração o conselho dele. Mas quando nós estamos falando disso com relação à vida, isso se agrava muito mais. Porque você está desprezando a sabedoria que criou todo o universo. Você está desprezando aquele que fez todas as coisas e que tem um propósito na vida do homem para que o homem glorifique a ele. Escolher um caminho diferente.
é você dizer que você tem um Deus, mas que esse Deus não é esse Deus que está falando nas Escrituras. O seu Deus é você, e não ele. Veja aqui no Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda, não se detém e não se assenta. E há uma gradação aqui, né? Anda, se detém e se assenta. Há esse princípio aí de você se envolver com aquilo que não faz parte, né, da vida do justo, ou seja, que não está relacionado à meditação da palavra de Deus. E aí você se envolve com essas coisas. Aí, num segundo momento, essas coisas começam a fazer sentido, você começa a viver. Você se alimenta delas, essas coisas começam a fazer sentido para você e você começa a viver. E o último estágio é que você vai se sentar com aqueles que zombam, que desprezam, agora de forma clara, agora de forma revelada, manifesta, desprezam e demonstram ódio, aversão àquilo que é justo, aquilo que é piedoso, aquilo que é santo. Esse é o último estágio, que é o estágio da apostasia. Ele rejeita a palavra, ele já rejeitou a palavra no segundo estágio, porque ele se assentou lá. Se assentou não, ele se deteve. Agora ele rejeita, ele se torna, passa completamente para o lado, ele não está no meio, completamente na cabeça dele, ele está no lado oposto. Ele começa a escarnecer, ele começa a zombar, ele começa a depreciar. Quando o autor sagrado escreveu esse texto, quando o Espírito Santo inspirou esse homem, provavelmente o objetivo aqui inicial era motivar os jovens a darem ouvido à instrução dos mestres sábios. A igreja a dar ouvido à palavra de Deus, sendo trazida por meio daqueles que são ministros, que instruem, citando aí e contrastando o escarnecedor com os sábios. E nessa perspectiva, mais uma vez, nós temos aqui um provérbio de caráter educativo que vai exercer aí uma função de ponte ao introduzir dessa forma a nova subunidade que vai tratar da superioridade do coração às circunstâncias. Essa é a próxima subunidade. Os apóstolos aqui mais amadurecidos são caracterizados como escarnecedores. Eles são a antítese do sábio, o qual ele odeia, sendo colocado como os insensatos, como nós podemos observar no livro de Provérbios. Por exemplo, Provérbios capítulo 13, verso 1, e como nós vemos aqui, o filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Aquele que não atende à repreensão é um escarnecedor. Provérbios capítulo 9, versos 7 e 8. Ele é a antítese do sábio, ele odeia o sábio. Por isso ele é colocado entre os insensatos, porque odeia conselhos, instruções que vão lhe trazer vida. Ele diz assim: o que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, injúria. O que censura o perverso, a si mesmo se injuria. Não repreenda o perverso para que não te aborreça, repreende o sábio e não te amará. Ou seja, o conselho é o seguinte: você vai repreender uma pessoa estulta, ela vai se voltar contra você, se ele for um escarnecedor. Ele vai trazer problema, porque ele vai afrontá-lo. E por quê? De acordo com esse verso, porque um dos seus atributos, não amar aquele que lhe repreende. O escarnecedor não ama aquele que o repreende. Ou seja, quem é o que repreende? O sábio, o justo? A palavra de Deus, a sabedoria divina, o próprio Deus.
Ele, além disso, ele não quer seguir os seus conselhos. Ele não suporta ser corrigido. E eu acho que isso é interessante porque mostra a natureza pecaminosa do homem, porque acho que ninguém gosta de ser corrigido. Ninguém gosta de ser chamado a atenção. Porque traz desconforto. Traz desconforto. Mas nós não podemos ser tomados por esse sentimento. Eu sempre dizia para os meus filhos, às vezes nós nos escondemos assim, quem é esse para me dar conselho? O cara errado? Aí chega, por exemplo, como já aconteceu muito, um fumante diz assim para alguém, não fume. Aí você pensa, a outra pessoa pensa, por que ele me dá esse conselho? Ele fuma? Eu sempre disse para os meus filhos, não me interessa quem está falando. Interessa o que ele está falando. Se é verdade, são pérolas na boca de porcos, mas não deixam de ser pérolas. Então, se é verdade, se você está sendo corrigido por uma pessoa ímpia, por alguém que é errado, envergonhe-se duplamente. Duplamente. Primeiro, porque você está no erro. Segundo, porque você está sendo corrigido por alguém que não tem autoridade para corrigir você. Então se envergonhe, se humilhe duplamente, porque aquela pessoa tem razão. E aí você deve ouvir esse conselho. Mas o escarnecedor ele não suporta. E por não suportar ser corrigido, ele se distancia da sabedoria e dos homens prudentes. Porque esses também não vão querer aconselhá-lo. Você já chegou a algum ponto na sua vida que você chega, eu não vou falar mais. Não adianta. Agora que quebre a cara sozinho. Eu acho que todos nós já chegamos nesse ponto aqui. Em uma ou outra situação. Por quê? Porque não adianta. Porque não adianta. Olhando para o lado humano, você vai olhar, vou desistir. Mas nós não desistimos. Quando nós não podemos mais falar, nós temos que fazer o quê? Antes a gente orava e falava. Agora a gente só ora. A gente só ora. Abra Amós, capítulo 5, verso 10. Amós está repreendendo ali Israel, que não ouve a instrução. E a gente sabe qual é o caminho, Israel é destruída por quem? Pela Síria. A Síria vai e acaba ali com Israel levando seus cativos. Alguns ficam lá, outros são levados para a Síria. E Amós pregando sobre esses juízos de Deus. O ponto que ele fala aqui é esse ponto que Provérbios cita. Do escarnecedor que despreza. Olha o que ele diz. Aborreceis na porta o que vos repreende e abominai o que fala sinceramente. Quem são esses que estão sendo aborrecidos? Ou seja, quem são esses que estão repreendendo e estão sendo odiados por esses que estão desprezando a palavra? Esses são os profetas. De um lado, do outro lado, o povo. Que falam sinceramente, mas são rejeitados. E aí eu me lembro, quando o Senhor Jesus chega diante dos fariseus e diz, vossos pais mataram os profetas. E vocês estão fazendo a mesma coisa. Rejeitando a palavra da vida. Chegaram no último estágio, escarnecedores. Não é à toa que na exposição passada de Provérbios eles atribuem o poder de Deus ao maligno.
Veja o que João capítulo 3, verso 20. É interessante isso, né? Como as pessoas fogem da gente. Quando você se torna uma pedra no sapato de alguém. Não porque você se coloca no caminho dessa pessoa, necessariamente falando. Mas porque você chega para ela e diz assim: você está errado? É? E aí o que essa pessoa faz? Vai começar a se afastar de você. Por quê? Porque tudo que ela faz é errado. E precisa de alguém para chegar e dizer para ele: olha, você está errado. E quando nós corrigimos alguém, isso é uma atitude de amor. Porque o erro sempre leva ao quê? O erro sempre leva ao quê? Acertar no final. Eu me lembro da época que eu fazia cursinho de pré-militar, pré-vestibular, essas coisas, esses prés da vida, né? E aí tinha uma matéria que eu amava, que era álgebra. E aí álgebra, o professor lá explicando lá, binômio quadrado, que não sei o quê, equação de segundo grau, como se monta a equação de segundo grau, como se chega até lá. Aí às vezes você errava um sinalzinho lá em cima, o resultado era todo errado, aí você tinha que procurar onde é que eu errei, aí volta tudo, tá aqui. Uma coisinha. A verdade é assim. A verdade é assim. São detalhes que nós pensamos que são detalhes, mas não são detalhes, são coisas extremamente importantes. Por quê? Porque no final você não vai conseguir chegar à resposta correta dessa equação. Só que nós não estamos fazendo nenhum cálculo matemático. Se nós erramos no percurso, nós vamos chegar no lugar errado. Não é no reino de Deus. Não é numa comunhão eterna com Ele. É no afastamento eterno, à morte. É na destruição. Veja que João capítulo 3, verso 20 vai dizer: pois todo aquele que pratica o mal aborrece, a luz da aborrecer é odiar. Eles usaram aí um eufemismo, né? Quando se traduz, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, a palavra aborrecer, o sentido dela é odiar. Porque todo aquele que pratica o mal, e é interessante, né, que nós temos, eu não estou dizendo que essa foi a intenção do autor, né? Até porque existe aí todo um aspecto literário, mas a nossa tendência é suavizar as coisas. Muitas vezes. Perceba que todo aquele que pratica o mal odeia a luz. É bonitinho, eu gosto, eu acho legal. Minha esposa diz que bonitinho é irmão do feio. É odiar. Não tem um meio termo. Não tem um bonitinho no meio. É ódio. É aversão. É trevas e luz. Como ele diz, e não se chega para a luz. Para quê? Para não serem arguídas as suas obras. Quando você está no escuro, a pessoa não vê você direito. Não vê que roupa você está vestindo, não vê os seus olhos, não vê a sua face direito. Aí quando você vai se aproximando da luz de uma vela, por exemplo, na escuridão de casa, né? Às vezes falta a luz, você bota uma vela lá e tal, aí a pessoa está chegando ali no corredor, você vê um vulto. Aí quando ela chega perto da luz, aí você reconhece quem ela é. Eles não querem. Porque se eles chegam para a luz, eles vão ver quem eles são. Eles não querem ver. Eles não querem ver. Eu me lembro de um testemunho de um jovem, quando num processo de conversão na sua vida, ou seja, ele estava no mundo, e aí ele dizia que não conseguia se olhar no espelho. E achei tão engraçado isso. Como você não consegue? Você não conseguia, porque se ele olhasse, fixasse os seus olhos na sua imagem, ele veria a sua alma. Então ele fugia disso. Porque ele sabia
E se ele olhasse profundamente para aqueles olhos ali refletidos, ele ia ver o seu coração. E sabe o que ia acontecer com ele? Ele ia se voltar para Deus. E ele não queria isso. Mas a graça de Deus é irresistível. O homem não pode fugir dela. Esses que fogem são incorrigíveis, não querem ser tratados pelos seus erros, querem continuar como são. Por isso ele diz, nem se chegará aos sábios. Esses que são escarnecedores, eles não querem se associar com os sábios, com os justos, com os retos de coração, com os verdadeiramente crentes, ficando claro que o escarnecedor evita o círculo dessas pessoas. E esse verso, por um outro lado, também vai nos dizer que os sábios não apenas conformam as suas vidas ao ensino dos mestres da palavra do Senhor, mas também determinam o que é certo para aqueles que o buscam, que buscam o seu conselho. Por isso, o escarnecedor é indesculpável, porque a sabedoria, ou seja, os sábios espalham livremente e amplamente o seu conhecimento salvador. E é interessante porque a temática do início do livro de Provérbios é essa. Grita na rua a sabedoria, nas praças evoca a sua voz. Falando da proclamação do Evangelho, falando da influência do Evangelho de forma geral na vida do povo, principalmente um povo como o nosso, que ouve, ou que já ouviu, ou que tem reflexo na sociedade do pensamento bíblico, do pensamento cristão. Agora percebam aqui que esse aqui é aquele que está interessante, né? Porque às vezes a gente pensa que esses dois caminhos que estão sendo mostrados são caminhos do homem que está dentro da aliança e do homem que está fora da aliança. Não, os dois estão dentro da aliança. A ideia aqui é que os dois estão dentro da aliança. Os dois fazem parte do povo de Deus. Mas um abandonou esse caminho, o outro permanece nele. O outro permanece. É para os crentes, é para a igreja. Essa palavra. Abra Provérbios capítulo 15, verso 7. Perceba como isso é amplamente oferecido. A língua dos sábios derrama o conhecimento. E se nós formos olhar no ambiente da igreja, nós vamos perceber que dominicalmente a palavra está sendo pregada, a palavra está sendo trazida, o ensino da palavra de Deus está sendo oferecido. E nós temos uma responsabilidade diante de Deus, porque estamos nesse ambiente. Se rejeitarmos a palavra do Senhor, seremos rejeitados. É uma oportunidade. É uma oportunidade para emendarmos os nossos caminhos. Por isso, muitas das minhas orações é que, Senhor, não deixe que os estudos, que a pregação se torne algo em vão na nossa vida, que ela faça efeito na vida do crente. Porque nós somos assim, normalmente, lerdos e distanciados dessa palavra. Por isso a palavra tem que ser internalizada, tem que ser assimilada, digerida por nós. Veja o que Matthew Henry fala sobre isso. Não suportar, não se chegar aos sábios. Veja aqui, ele diz assim: ele não consegue suportar os conselhos e as admoestações de seus amigos. Ele não se chegará aos sábios, para que não deem conselhos sábios. Devemos não somente receber os sábios quando vêm a nós,
mas também ir até eles, como mendigos à porta do rico, em busca de esmolas. Mas isso o escarnecedor não fará, por medo de que lhe digam quais são os seus erros e de que o levem a se transformar. Por isso ele é insensato, ele não quer ser corrigido, prefere andar no erro do seu coração estúpido, carcomido pelo pecado e por prazeres danosos. Ele tem medo de ser convencido e condenado na sua consciência. E sabe de quem eu me lembro? Eu me lembro de um personagem bíblico, Acabe. Abra 1 Reis, capítulo 22, versos 7 e 8. Josafá se alia com Acabe, Judá e Israel juntos. E a Síria está com guerra contra Acabe. E aí, como é costume buscar a presença de Deus para as decisões da vida, esse homem faz o que todos fazem, até os pagãos fazem. Esse é o contexto aqui. Israel fazia isso, e os pagãos também faziam isso. E olha que interessante. Olha aqui o verso 7 e 8. Disse, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para o consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá: há um ainda pelo qual se pode consultar o Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: não fale assim o rei. Por isso ele odeia. Ele odeia aquele que é justo, que pode reprovar a sua conduta. Ele odeia Micaías. E por que ele odeia Micaías? Porque ele vive no erro. Tem um episódio muito interessante entre Elias e Acabe. E aí, Elias está chegando próximo, Acabe está chegando próximo de Elias, eu não sei mais ou menos. Aí ele assim, vem aí o perturbador de Israel. Ele diz: o perturbador de Israel é tu, por causa dos seus pecados. E por que ele perturbava Israel? Por que ele era um perturbador? Por que ele incomodava? Porque ele falava a verdade. Ele falava a verdade de Deus. Ele dizia que Acabe seria condenado por causa dos seus pecados. Reprovava os atos impuros, injustos e abomináveis de Acabe. Por isso ele o odiava. É o que nós estamos vendo aqui. Veja que Matthew vai dizer, ele diz assim: o escarnecedor não consegue suportar as repreensões da sua própria consciência, não permitirá que ela lide claramente com ele, não ama o escarnecedor aquele que o repreende, ele não consegue se isolar em seu próprio coração e se comunicar seriamente com ele, não admitirá nenhum pensamento ou argumentação razoável consigo mesmo, por isso ele lança fora esses homens. Nem permitirá que o seu próprio coração fira, se puder evitar isso. É triste o caso do homem que teme familiarizar-se e discutir consigo mesmo. Percebam que essa é a atitude de um escarnecedor, de um insensato, de um homem perverso, que não recebe a instrução, a correção de bom grado. Como Acabe, que permanece no seu caminho. Mas perceba que, ao desprezar essa instrução, e ele despreza isso com arrogância, como nós vemos aqui na história de Acabe, nós vamos voltar para ela, eu creio que muitos já conhecem essa história. Ao desprezar de forma arrogante esse conhecimento, ele permanece no caminho escuro da morte, e não no caminho iluminado da vida.
E é o que o texto de Provérbios vai dizer: disciplina rigorosa há pelo que deixa a vereda, e o que repreensão morrerá. Ou seja, ele permanece nesse caminho de morte. Provérbios capítulo 2, 7 e 20, abra aí. Veja o que ele vai dizer ainda nessa perspectiva. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os é escudo para os que caminham na sinceridade. E aí no verso 20 ele vai dizer: assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas do justo. Se o filho aceitar as instruções divinas, ele vai andar pelo caminho do bem e vai guardar as veredas dos justos. É isso que o texto vai dizer no seu contexto. Provérbios capítulo 3, verso 23. Ao ser conclamado a guardar a verdadeira sabedoria, a consequência é: então andarás seguro no teu caminho, não tropeçará o teu pé. E ao ouvir a instrução do Pai, ao ouvir a instrução da palavra de Deus, os ensinos da palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, ele vai estar como num lugar onde a luz se manifesta tão profusamente como uma aurora. Provérbios capítulo 4, verso 18. Então, mas a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas perceba que esse provérbio também vai oferecer ao discípulo discernimento acerca do coração humano. Por isso, a ligação com o verso com a subunidade procedente. Porque na sequência desse capítulo, essa próxima subunidade fala da superioridade do coração às circunstâncias, de um coração triunfando em meio às circunstâncias da vida. O coração age alegre, formoseia o rosto, mas com a tristeza no coração, o espírito se abate. O coração sábio procura o conhecimento, mas a boca dos sensatos se apacenta de justiça. Por isso essa ligação. Se o indivíduo não ama a correção e rejeita a companhia de pessoas que podem instruí-los, pessoas sábias, justas e retas, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o seu coração está voltado para si mesmo, ao amor exagerado ao próprio eu, fixado na lisonja e na frivolidade, e não em Deus, na verdade e na retidão. É o que vai demonstrar na prática, lá em 1 Reis, capítulo 22, o verso 6, 11, 12 e 13. Perceba aí como o coração de Acabe estava fixado nele mesmo, na lisonja, na frivolidade, não na verdade de Deus. Veja aí. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens. Ele disse: irei a peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? Eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Verso 11. Zedequias, filho de Kenaná, fez para si um chifre de ferro. Perceba aí toda a encenação, né? Todo brilho, toda, né, fantasia, né? E disse: assim diz o Senhor, com estes escornearás os filhos até de todos consumir. Aí o verso 12: todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. E aí perceba o verso 13: quando é chamado Micaías, esse que ele odeia, o mensageiro que fora chamar a Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Ele foi coagido a não falar a verdade. A gente olha aqui, a gente às vezes vê o nosso ambiente de trabalho. Nosso ambiente de trabalho. Quando você tem que dar uma orientação, e a sua orientação com relação àquilo que você vai fazer, que é justo, que é correto, né? Não está relacionado diretamente à Escritura, como, por exemplo, escolher falando aí, porque o Rodrigo sempre fala nisso, um fundo de ação, ou escolher uma tomada de decisão numa determinada situação para a empresa ou para
os próximos, né, passos que vão ser tomados. E aí a gente pode preencher isso aí com um monte de coisa. E aí você olha aquela atitude, e aquela atitude é legal, mas não é moral. E aí você chega e diz, né? E aquela pessoa vai olhar para você assim, de cara envezada. Mas, ó, mas não é ilegal, né? Mas não é correto. A lei não está proibindo. Mas isso não é justo. E Deus exige de nós muito mais do que legalidade e justiça, aquilo que nós fazemos. Veja o que acontece no verso 18 desse mesmo capítulo. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Por isso ele não suporta a correção nem a instrução, porque vive no erro. Não suporta a administração da palavra, porque vive no erro e quer permanecer no erro. Porque isso mostra sempre o seu pecado. Porque as trevas se aborrecem com a luz e não querem se aproximar. Vejam o que Paulo fala em Gálatas, capítulo 4, verso 16. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Quantos de nós já passamos por situações como essa? De ganharmos inimigos, pessoas próximas, pessoas que você considerava, até mesmo pessoas crentes, porque você disse a verdade. Porque você falou que aquela pessoa estava errada. Porque você não está concordando com o caminho que está sendo tomado. Quantas vezes isso ocorre na liderança da igreja? Felizmente, isso não acontece conosco. Pelo menos até agora não aconteceu. É por isso que eu sempre peço aos irmãos que estejam orando pela liderança da igreja. Todos nós aqui que já fomos líderes em outras igrejas, já passamos por situações como essa. E até mesmo aqueles que não foram. Sermos considerados inimigos porque estamos mostrando o erro, porque estamos mostrando a verdade. Às vezes nós fazemos isso de forma orgulhosa. Isso é pecado da nossa parte. Mas a outra parte não cabe julgar isso. Cada um tem a sua responsabilidade. Se eu chamo a atenção de alguém de forma indevida, eu vou responder isso diante de Deus. A minha posição daquele que está sendo chamado a atenção não é olhar isso. Olha como ele foi orgulhoso, como ele foi prepotente, mas olhar para aquilo que ele está dizendo. Realmente, a atitude dele foi errada desse jeito, mas o que ele falou é verdade. Então vou me calar. Está certo. E aí, queridos, caminhando para o final, quais seriam as consequências de rejeitar a instrução dentro desse contexto aqui? Seria se afastar cada dia mais daquilo que é reto, justo e bom. Consequências de se rejeitar a instrução: afastar cada dia mais daquilo que é reto, justo e bom. Cuidado. Que quando você é advertido, quando você é orientado pelos pastores da igreja, por irmãos da igreja, e se você estiver errado, se humilhe. Se humilhe. Porque ao rejeitar, como muita gente diz, a água suja com o bebê,
você está cada dia mais se afastando daquilo que é justo e bom. E assim estaria cada dia mais se afundando em seus pecados, como consequência de se distanciar daquilo que é agradável a Deus, até o ponto de se tornar insuportável diante de Deus por causa dos seus pecados e ser destruído pela mão divina, sem que haja qualquer tipo de misericórdia, mas somente o juízo. É o que está dizendo aqui, disciplina rigorosa para que deixe a vereda da vida. Veja o que Provérbios capítulo 29, verso 1 vai dizer: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, não se humilha, não reconhece o seu erro, será quebrantado de repente, sem que haja cura. E qual era o propósito ao escrever isso na perspectiva do filho, daquele que está sendo instruído, ou seja, aquele que não está passando por essa situação, mas está sendo instruído para essa situação? Deveria ouvir isso e fugir desse caminho, deveria ansiar por ser sábio e pedir do alto sabedoria. Quando nós temos consciência do nosso erro, e a fé envolve isso, a fé envolve o entendimento, mas envolve algo que não depende de nós: a transformação da nossa alma. Agostinho dizia que eu devo entender para crer e crer para entender. Essas duas coisas estão ligadas. O homem não vai vir ao Evangelho se ele não entender a mensagem do Evangelho. Não é um conhecimento metafísico, algo iluminado, não, é algo firme, algo fundamentado na verdade, que se manifesta nas nossas vidas. E aí o que ele deve fazer? Senhor, dá-me sabedoria. Senhor, dá-me um coração compungido e contrito. Senhor, faça com que eu não ame o pecado. E aí mostra a nossa insuficiência diante de Deus, diante de nós mesmos. Veja o que Tiago, capítulo 1, verso 5 a 8, ele vai dizer: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lhes impropere, ser-lhe-á concedida, peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. É aquela pessoa que sabe que está errado: Senhor, muda meu coração, mas ele não tem. Ele não está sendo sincero com o seu pedido. Ele não está vendo ele não está apresentando sinceridade. E a sinceridade aí seria saber que você está errado, está no pecado, e saber que você precisa mudar, que você precisa abandonar, que você precisa lutar contra aquilo. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre e constante em todos os seus caminhos. A oração é um instrumento poderoso na vida da igreja. Da mesma forma que que a solicitação de um filho para um pai é quase que irresistível. E se for um pedido legítimo, é irresistível para um pai. É irresistível. Um pai não consegue resistir a uma demanda legítima de um filho que lhe é amado. Lucas capítulo 11, verso de 9 a 13, ele diz assim: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar a vós dados aos vossos filhos,
quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. O que a Escritura está dizendo aqui para nós é o que anda em retidão, teme ao Senhor. Aquele que teme ao Senhor não anda em caminhos tortuosos, pois aqueles que andam em caminhos tortuosos estão desprezando a Deus. Provérbios capítulo 14, verso 2. Perceba que a comunhão com Deus se faz por meio da sua palavra, da obediência à sua palavra. É interessante o conceito de filiação judaica. Não era aquele que nascia do ventre, mas era aquele que estava relacionado a esse pai por meio da sua obediência. E essa comunhão só se dá por meio dessa obediência. Ela é necessária para vivermos a glória, vivemos a perspectiva da glória de Deus, ou para a glória de Deus, e fugir da morte. Veja os provérbios, provérbio capítulo 14, 26 e 27, quando diz assim: no temor do Senhor tem um homem forte amparo, isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é a fonte de vida para evitar os laços da morte. Muitas coisas eu disse aqui. E se eu fosse repetir todas elas, eu acho que levaria o mesmo tanto. Mas perceba uma coisa que nós não percebemos. Quando nós não aceitamos a instrução, a correção que vem do Senhor, por meio de homens, por meio de conselhos, nós estamos desprezando o Senhor. E o temor do Senhor é demonstrado nisso, em ouvir a sua instrução, em ouvir a sua correção e submeter a isso. O Salmo 51, verso, acho que é o... Não vou citar o verso, acho que é 17. O verso eu não tenho de cor. Quando diz Davi assim: coração quebrantado e compungido, não desprezarás, ó Deus. Sabe o que significa essas palavras? Significa aquela pessoa que reconhece o seu erro e que percebe que precisa ser corrigido e está disposto a sofrer a correção. Às vezes falar essas coisas assim se tornam muito subjetivas, né? E aí nós temos exemplos na história. A vida de Davi demonstra isso. Davi pecou, matando Urias, possuindo a mulher dele. E o Senhor diz, por meio do profeta Natan, que o mal ia chegar em sua casa. E as coisas começam a acontecer. Tamar e Adonias, Absalão e Adonias. E ali, aquele quadro extremamente emblemático, ele está sendo expulso pelo seu filho. Provavelmente ele ama o seu filho. Ele está sendo expulso. E aí o homem do lado dele, xingando, dizendo impropérios, tudo que nós não precisamos numa hora como essa, são as pessoas estarem nos amaldiçoando. Mas na realidade era tudo que Davi precisava. E o que Davi diz? Quando um dos seus generais querem matar aquele homem. E o que Davi diz? Não, deixa. Pode ser que Deus tenha mandado fazer isso. E ele sai embora da cidade. Perceba aí, na vida de Davi, esse homem
compungido e contrito. Ele aceitava os juízos de Deus por causa do seu pecado. E nós, muitas vezes, não fazemos isso, né? Nós erramos lá atrás, e aí queremos que as coisas dê certo lá na frente. Aí não dá, aí você se revolta contra Deus. Sabe que aquilo que você está passando ali é algo que Deus está fazendo para te corrigir. Porque lá atrás você errou. E quando você lá atrás errou, aquele sinalzinho de menos que você colocou no lugar de mais, o resultado foi esse. E Deus, de forma misericordiosa, está trazendo disciplina para você, não está te julgando, não está trazendo juízo, mas disciplina, está te corrigindo como o pai corrige o filho. Porque você precisa. O que aconteceu com Israel? O que acontece com Israel? As admoestações e exortações de Deus. Não façam isso, parem aqui agora, parem. E eles estão indo adiante. Se vocês pararem aqui, o meu juízo não virá sobre vocês. Parem aqui, parem aqui. E eles continuavam avançando, até que a misericórdia de Deus se manifesta plenamente agora na disciplina de uns e juízo de outros. Não se enganem. Não ouvir a instrução e não se submeter a ela demonstra orgulho, prepotência, altivez, desprezo. Você está escarnecendo de Deus. Se você não quer isso, emende os seus caminhos. Se conforme a essa palavra. Peça ao Senhor isso da sua vida. Porque, como a Escritura vai dizer, Ele dá isso. Ele concede isso de forma liberal. Porque essa é a sua vontade na vida do seu povo. Vamos ficar de pé, queridos. Eu quero terminar esse nosso culto cantando esse cântico.